Boa noite. Boa noite para você. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram hoje nas turmas. Na segunda, por maioria, os ministros aceitaram a denúncia contra o senador Agripino Maia. Ele foi denunciado por participação em supostos crimes relacionados a contrato do governo do Rio Grande do Norte com uma empresa de inspeção veicular. A repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes para a gente. Oi, Carla, boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. O inquérito contra o senador José Agripino Maia começou a ser julgado na segunda turma no começo do mês passado. Uma das principais acusações é que o senador teria pedido e recebido propina de um pouco mais de R$1 milhão para a execução de contrato para a inspeção veicular ambiental em Natal, no Rio Grande do Norte. Um outro destaque da turma de hoje foi a absolvição do deputado federal Vladimir Costa, como vamos ver na reportagem. A Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado Vladimir Costa pelo crime de peculato. O caso envolve o suposto desvio de salários de funcionários do gabinete dele. Em 2009, o Supremo tornou o parlamentar réu. Na sessão de hoje, o relator, ministro Edson Fachin, e o revisor da ação penal, ministro Celso de Mello, absolveram o deputado e também o irmão dele, Valdecir Costa, por falta de provas. Não há, nesse momento de apreciação do mérito da ação penal, não há elementos suficientes para a condenação dos réus pela prática dos crimes de peculato desvio, pois a Procuradoria da República, no caso, não se desvencilhou do ônus de comprovar que os secretários parlamentares nominados exerceram exclusiva atividade privada sob as expensas da Câmara dos Deputados. A defesa do deputado federal Vladimir Afonso Costa Rabelo, das alegações finais apresentadas, sustenta basicamente a inexistência nos autos de provas mínimas concernentes aos elementos constitutivos da imputação penal, razão pela qual pleiteia a absolvição desse réu. Os demais ministros da turma também votaram por não condenar Vladimir Costa. O ministro Gilmar Mendes também chamou a atenção ao fato do ex-funcionário do parlamentar, que deu base à denúncia, ter mudado a versão e retirado a culpa do deputado. O fato é extremamente elucidativo de uma época em que vivemos, né, e que reclama uma reflexão, muito provavelmente uma montagem, com a finalidade de praticar um estelionato pela via judicial. Estou convencido de que não existem provas suficientes para a condenação e que se impõe, portanto, a absolvição nos termos do artigo 386-7 do Código de Processo Penal. Eu tive a oportunidade de estudar os substanciosos votos do ministro relator e do ministro revisor, e agora, apresentado o resumo em sessão, eu subscrevo os votos proferidos, senhor presidente. Também eu absolvo os acusados. A segunda turma também concluiu o inquérito contra o senador José Agripino Maia e, por maioria 3-2, tornou o parlamentar réu. O ministro Celso de Mello desempatou o julgamento. Segundo o decano, há indícios que o senador cometeu os crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva e uso de documento falso. Na presente fase processual, elementos indiciários mínimos impregnados de relevo que autorizam, embora somente para efeito de instauração do concernente processo judicial, a formulação por este Supremo Tribunal Federal de um juízo positivo de admissibilidade da acusação penal. Convence-me, com a vênia dos votos divergentes, da viabilidade da denúncia ora em análise. Já a ex-governadora Rosalba Ciarline, também acusada no inquérito, foi absolvida por unanimidade pela segunda turma. O Carla, também teve um caso sobre um suposto uso abusivo de algemas no ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, não é isso? Foi isso mesmo, William. Os ministros da turma começaram a julgar um inquérito para apurar se houve abuso no uso de algemas e correntes no ex-governador Sérgio Cabral durante a transferência dele em janeiro do Rio de Janeiro para um presídio em Curitiba, no Paraná. Este inquérito ele foi proposto pelo ministro Gilmar Mendes logo após o julgamento de um habeas corpus em abril que pedia o retorno de Cabral para o Rio de Janeiro. Vamos ver na reportagem.
Ao falar sobre o caso, o ministro Gilmar Mendes descreveu que o ex-governador Sérgio Cabral chegou a um presídio de Curitiba, no Paraná, em janeiro, algemado pelas mãos e pelos pés. Imagens que circularam amplamente pelos veículos de comunicação. Observe-se nas fotografias e vídeos que a imprensa pôde trabalhar tranquilamente, posicionando-se pelo amplo pátio do IML em locais estratégicos para a tomada das melhores imagens. A escolta poderia ter aberto o guarda preso da viatura em local mais seguro, por onde poderia deslocar-se com o preso por um corredor que dá na sala de exames, dificultando a ação e série de filmagens e fotografias tiradas pela imprensa. Nessa linha, informou Sérgio Cabral que na carceragem, após protestar contra seu agrilhoamento, 2 agentes federais disseram que, se quiser ser mais bem tratado, deveria fazer delação. Desde abril, quando o inquérito foi aberto, um juiz designado pelo ministro ouviu os agentes envolvidos na transferência e também o ex-governador. O ministro concluiu que houve abuso e votou para submeter as investigações para a Procuradoria-Geral da República, os Conselhos Nacional de Justiça e o da Justiça Federal e o Ministério de Segurança Pública, para que esses órgãos tomem as medidas necessárias. É preciso que nós respondamos. E o artigo 43 dá a base para isso de maneira clara. Em pouco tempo nós tenhamos tortura em praça pública, ministro Fachin, porque caminha-se para isso. Este é um caso que nos enche de vergonha. O representante da Procuradoria-Geral da República reiterou o parecer já enviado pela procuradora Raquel Dodge e pediu o trancamento do inquérito. É preciso averiguar profundamente em que circunstâncias esses fatos ocorreram e responsabilizar aqueles que devem ser responsabilizados. E o julgamento deste inquérito foi suspenso após o pedido de vista do ministro Edson Fachin. Ele também indicou o adiamento de uma petição que, segundo ele, o pano de fundo dessa petição é o mesmo tema do inquérito apresentado pelo ministro Gilmar Mendes. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla.